Oi pessoal, eu sou a professora Annelise. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil, o período do ciclo do ouro. Bom, no vídeo anterior sobre o Brasil colônia, a gente falou um pouquinho sobre a ocupação do litoral do Brasil, a ideia das capitanias hereditárias, do governo geral, enfim. Até o século XVII foi interessante para a coroa portuguesa permanecer nesse litoral. Depois do século XVII, a gente tem um movimento de interiorização da colônia, que é a entrada para o interior da colônia em busca de metais preciosos, em busca de todo tipo de riqueza. Existiram alguns fatores que levaram os portugueses a optar por essa entrada no interior. Em primeiro lugar, foi por uma questão de pura necessidade econômica. Por exemplo, a capitania de São Vicente não tinha terras muito férteis e a plantação de cana-de-açúcar lá acabou não dando muito certo. Então a população, os habitantes dessa região acabaram entrando para o interior da colônia e buscando outras alternativas econômicas. A ideia era, de repente, achar ouro, prata ou até outras alternativas de agricultura para a sobrevivência. Em segundo lugar, foi uma questão mais política. A interiorização da colônia foi muito mais facilitada porque lá em Portugal e na Espanha ocorreu a chamada União Ibérica. Foi um período em que a Espanha e Portugal pertenciam à mesma política, estavam unidas como o mesmo reino. Então aqueles limites do Tratado de Tordesilhas acabaram se rompendo. Então a gente não tinha mais a fronteira do que era de Espanha e do que era de Portugal. Então isso facilitou a entrada desses habitantes aqui da colônia para outras localizações. Como eu disse, a capitania de São Vicente foi meio que a pioneira a fazer essa entrada pelo interior. Muito porque São Vicente não era um local de terras muito férteis. Então a ideia da plantação de cana-de-açúcar, que a gente comentou lá no primeiro vídeo, acabou não dando muito certo. Então os habitantes da região precisaram buscar alternativas a outros tipos de plantações e de riqueza, certo? E quem eram os habitantes dessa região? Principalmente os homens que vão acabar entrando, né? Eles eram povos miscigenados entre portugueses e indígenas. Então, essa miscigenação vai causar também uma questão cultural. Esses povos vão ter costumes, vão ter hábitos muito parecidos com os indígenas. Isso vai acabar causando um certo desconforto entre as populações de outras capitanias e até mesmo dos portugueses, que acabavam vendo a população de São Vicente com desconfiança, porque eles seriam tão selvagens, tão bárbaros quanto os próprios indígenas. Esses habitantes, então, não tinham outra alternativa além de buscar outras opções econômicas. E aí a gente vai ter o chamado sertanismo, que é um movimento para dentro do sertão brasileiro. O que é o sertão? O que é oposição ao litoral? Então, tudo que não é litoral é sertão. Esses habitantes, então, vão se dividir em bandeirantes ou nas bandeiras, que vão ser as expedições para o interior. Existiram 3 tipos diferentes de bandeiras ou de bandeirantes. A primeira delas foi a bandeira de apresamento, que tinha o objetivo de apresar, de aprisionar, de capturar indígenas para se tornarem escravizados. Lembrando que nesse período, antes dos jesuítas começarem a interferir nisso, muitos indígenas eram escravizados também, tá? Em segundo lugar, o tipo de bandeira vai ser o de prospecção. Vai ser o bandeirante que vai buscar por ouro, prata e outros metais preciosos. E o terceiro e último tipo de bandeira vai ser a bandeira de contrato, que era o seguinte: o bandeirante ele tinha um acordo, um contrato mesmo com o senhor de terras e ele capturava escravizados fugidos ou tinha o objetivo de destruir os quilombos, como foi o exemplo do quilombo dos Palmares, certo? Dentro dessa ideia dos bandeirantes, dos tipos de bandeiras, tem uma questão muito importante que é a ideia do mito dos bandeirantes. Durante muito tempo, inclusive na escola, as pessoas aprendiam que os bandeirantes eram os grandes heróis, os desbravadores do sertão, aqueles que de certa forma descobriram, entraram no interior paulista e conquistaram todas essas terras do interior do país. Bom,
Essa ideia, esse mito, foi criado pela historiografia, pela escrita da história durante o século XIX, porque se queria tentar criar um mito nacional ou um herói nacional. E aí o bandeirante paulista, né? Ele era o grande herói da nação, certo? Inclusive no século XX, essa ideia do bandeirante como um herói vai começar a ser alterada pela escrita da história. A gente vai ter uma análise de fonte histórica e até mesmo do período da década de 80, 90, em que esse mito do bandeirante é desconstruído. Então a gente tem uma visão um pouco mais próxima da realidade do que era esse bandeirante. Como eu já disse, ele era um mestiço, ele tinha hábito e cultura muito mais parecida com o indígena do que até o próprio europeu. O português via esse bandeirante com uma certa desconfiança, ele nem era considerado um português por ser mestiço. E outra questão importante também é que existia uma tentativa de riqueza, desses bandeirantes conseguirem encontrar ouro e prata, de enriquecer, de enriquecimento pessoal. Tá? Então a gente tem um exemplo de uma imagem, de um documento histórico que mostra um pouquinho desse bandeirante mais real, vamos dizer assim. Essa imagem é do Antônio Parreiras e se chama Os Invasores. É um quadro de 1936 que fica lá no Museu Antônio Parreiras em Niterói, no Rio de Janeiro. Nesse quadro a gente pode perceber que os bandeirantes estão todos em torno de uma indígena que está sendo aprisionada. Então a gente pode perceber que é uma bandeira de aprisionamento, certo? De apresamento. E aí você vê os bandeirantes vestidos de uma forma um pouco mais próxima da realidade, certo? Com as roupas, o chapéu e as ferramentas, e eles estão então aprisionando essa indígena. Inclusive o próprio nome do quadro Os Invasores faz a gente pensar um pouquinho nessa ideia do grande desbravador do interior, quando na verdade eles estão invadindo um território que era indígena, certo? Um outro exemplo de quadro que na verdade mostra essa ideia do mito, do bandeirante como um herói, é um quadro do Benedito Calixto, do Domingos Jorge Velho. Para quem não sabe, o Domingos Jorge Velho foi o responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares. E aí nessa imagem que eu vou mostrar para vocês agora, a gente vê uma idealização do bandeirante. Tá? Vocês podem perceber que a representação é bem idealizada. Então ele está utilizando inclusive roupas que os bandeirantes não usavam. Como eu disse, os bandeirantes eram mestiços, eles tinham muito dos hábitos e da cultura do indígena. Então muitas vezes eles andavam descalços, até porque era mais fácil para andar no meio da mata. Eles não usavam essas roupas, como a gente está vendo aqui, essas botas, o chapéu, era bem diferente do que está aparecendo aqui. Mas essa é uma representação do seu momento histórico. Essa imagem é de 1903. Então, como eu disse, ainda é daquela ideia de criação de um herói nacional. Bom, com essas entradas, com essas bandeiras pelo interior, os bandeirantes acabam encontrando metais preciosos no finalzinho do século XVII, lá na região de Minas Gerais. Isso vai fazer com que a gente tenha um intenso fluxo migratório para a região das Minas. Por quê? Vocês imaginam, de repente se encontra ouro, prata e depois até diamante na colônia portuguesa. Então os portugueses e os habitantes de outras capitanias vão para Minas Gerais para tentar enriquecer. Então tem essa forte questão do enriquecimento pessoal. E aí a gente tem uma grande diferença, por exemplo, da sociedade de engenho. Essa sociedade colonial do ouro, do ciclo do ouro, vai ser bem diferente, ela vai ser bem mais diversa. Então a gente vai ter não só os donos das minas e os escravizados, como comerciantes, funcionários públicos, vai ser uma sociedade bem mais diversa e não tão rígida quanto a sociedade do açúcar. Vou falar para vocês da pirâmide dessa sociedade só para vocês terem uma noção. Lá no topo a gente vai ter os donos das minas, os grandes proprietários, que vão ser a elite dessa sociedade. Embaixo dessa elite a gente vai ter os trabalhadores livres, que são diversos. Você vai ter comerciante, artesão, funcionário público, professor, advogado, padres. Então é uma sociedade bem mais diversificada. E na base a gente continua com a escravidão, com a escravização. Só que tem um porém aí.
a mobilidade social, a mudança de classe era um pouco mais facilitada. Porque, por exemplo, se você era um escravizado, dependendo da mina onde você trabalhava, você tinha a oportunidade de acumular riqueza e comprar a sua alforria. Então você poderia se tornar um homem livre, tá? Quem era homem livre também, de repente, conseguiria enriquecer, tá? Então a gente tem uma diferença entre a sociedade do engenho e a sociedade do ciclo do ouro. Isso é muito importante e muitas vezes nas questões aparece ali para você comparar, tá? Então a mobilidade social era maior e a diversidade social também. Então, a partir do momento que esse fluxo migratório aumenta, que pessoas de diferentes locais estão encontrando ouro ou entrando na região das minas, a coroa portuguesa vai voltar ali para acabar fazendo uma interferência nessa questão toda. Por quê? O ouro, a prata, diferente da cana-de-açúcar, era algo muito mais difícil de você tributar, ou seja, de você cobrar impostos. Se você não conseguisse cobrar impostos do ouro e prata da primeira vez, dificilmente você conseguiria cobrar de novo. Então a coroa portuguesa vai acabar criando toda uma estrutura de cobranças de impostos em cima daquele ouro e prata que era encontrado. O primeiro órgão que vai ser criado pela coroa portuguesa vai ser a Intendência das Minas. Esse órgão era responsável por fiscalizar e fazer a cobrança dos impostos. Junto com essa intendência, vai vir para a colônia também os funcionários públicos, que deveriam ser portugueses, tá? Então a gente já tem a criação de uma elite aí de funcionários públicos nesse momento. Bom, a Intendência das Minas vai ter duas atribuições, vai ter duas funções. A primeira delas, como eu já disse, era fazer a cobrança das taxas, dos impostos sobre o ouro que era extraído. E, em segundo lugar, vai ser distribuir as datas, que eram os pedaços de terras que iriam ser explorados. Qual era o critério para distribuir essas datas? Para quem essas datas eram distribuídas? Só para os grandes donos das minas, ou quem não tinha mina, quem era dono de escravizado. Então, quanto mais escravizado você tinha, significava que mais rico você era e mais fácil de você conseguir esses pedaços de terra para explorar. Junto com a Intendência das Minas, ocorreu também uma política tributária, ou seja, são vários impostos que eram atribuídos àqueles que tinham as minas e que exploravam. São impostos diferentes, em que inclusive vão ser tão pesados que vão causar algumas revoltas. A gente vai ter até um vídeo só sobre essas revoltas, então fiquem ligados, tá? Esses impostos eram os seguintes. Em primeiro lugar, a gente tinha o quinto, que era basicamente 20% daquilo que era explorado, daquilo que era retirado da região das minas. Em segundo lugar, a gente vai ter as casas de fundição, que faziam basicamente a fundição, derretimento do ouro, em forma de barras de ouro. Esse imposto vai ser pago. Então, para não ter o desvio do ouro, para não ter casos de corrupção, a coroa portuguesa entendeu que era melhor derreter esse ouro, transformar em barra e os impostos serem pagos, inclusive o quinto, por meio das barras de ouro. Essas casas de fundição, elas se iniciaram em 1720, tá? Em terceiro lugar, a gente vai ter a captação, que era um imposto no valor de 17 gramas de ouro por escravo que o dono da mina tinha. Então, quanto mais escravizado, mais impostos. Em quarto lugar, a gente vai ter a finta. A finta era a quantidade de 100 arrobas de ouro por ano que um dono de mina deveria pagar. E em quinto lugar, por último, a gente tem a derrama. A derrama era, na verdade, a cobrança de todos os impostos atrasados, inclusive o confisco dos bens, né, que essa pessoa tinha. Então, se ela não conseguia pagar os impostos com o ouro, todos os bens, a casa, os móveis, inclusive os escravizados, podiam ser retirados pela coroa portuguesa. A derrama era o último caso e ela foi bem mais feita durante o período final do século XVIII, quando o ouro começou a ficar mais escasso. Na verdade, não que o ouro
ficou escasso. Mas a tecnologia para você conseguir extrair esse ouro, ela não existia tão forte. Então, o ouro que ficava mais na superfície era retirado e aquele que a gente tinha mais dificuldade para extrair não era encontrado. Então, aí a coroa portuguesa vai forçar bem nesse imposto aí a derrama para conseguir tirar o máximo que ela podia. Bom, toda essa exploração do ouro, todo esse fluxo migratório para a região das minas acabou trazendo algumas consequências até para a colônia em si, tanto para as características da sua sociedade quanto para o tipo de política que era feito por Portugal. Em primeiro lugar, essa história dos bandeirantes entrarem para o interior do país acabou afrouxando um pouco as fronteiras. Então, o Tratado de Tordesilhas, os limites que existiam entre Espanha e Portugal acabaram sendo desfeitos. Então, a gente tem uma entrada para o interior bem forte e a colonização de outras regiões que não existiam antes, né? Que não estavam sendo exploradas pela coroa portuguesa. Em segundo lugar, a gente vai ter uma integração territorial muito forte entre as capitanias. Vou dar um exemplo. Minas Gerais era uma região exclusiva para a extração de ouro e prata. Não tinha um solo tão fértil, então ela precisava ser abastecida por outras capitanias. E aí essas capitanias vão se tornar especialistas naqueles produtos que elas enviavam para Minas. Por exemplo, o Rio de Janeiro enviava os escravizados para trabalharem na região das minas. O Rio Grande do Sul vai enviar o charque, que é a carne que eles produziam para a região também. Então, dentro dessa dinâmica, a gente vai ter uma integração entre as capitanias, uma especialização dessas produções de cada capitania também, e as capitanias vão trabalhar para abastecer a região das minas. Então, tudo que elas produziam era concentrado para abastecer a região. Em terceiro lugar, a gente tem também uma relação diferente com a escravização. Peraí, eu não estou dizendo que ser escravo na região das minas era mais fácil, tá? Não existe isso. Mas existia uma mobilidade social muito maior do que na sociedade do engenho, por exemplo. Então, aqueles escravizados que conseguiam comprar a sua liberdade, de repente trabalhavam depois como homens livres e se integravam à sociedade muito mais do que na sociedade do açúcar. Então, essa mobilidade trouxe outras consequências. Então, a diversidade social e cultural dentro dessa região, que era até mais urbana do que do campo, como foi lá na sociedade do açúcar, era muito maior. Então tem essa diferença. Muitas vezes o vestibular vai pedir para você pensar isso também. Então é isso, pessoal. Dentro dessa questão do ciclo do ouro, o que eu acho legal vocês pensarem, prestarem bastante atenção, é primeiro na ideia do sertanismo, da entrada para o sertão, nos tipos de bandeiras, como a gente falou, nesse conceito, nessa ideia do mito do bandeirante. Isso muitas vezes aparece nos vestibulares. Depois também pensar na sociedade do ciclo do ouro em comparação com a sociedade do açúcar. E por último, os impostos que eram cobrados. Geralmente isso é exigido também nos vestibulares, então fiquem atentos a isso. Lembrando, pessoal, que eu vou fazer um vídeo separado sobre as revoltas do ciclo do ouro. Então a gente vai falar da Inconfidência Mineira, da revolta de Felipe dos Santos, enfim. Então fiquem ligados que o próximo vídeo a gente vai só falar sobre isso, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que no meu perfil do Instagram, no @profenelise, vai ter mapa mental sobre essa aula. Tem mapa mental sobre as outras aulas que eu já dei aqui para vocês, então entra lá, baixa esse mapa mental que vai te ajudar bastante a estudar. Então, seguindo a sequência do nosso canal, a próxima semana tem vídeo de História Geral. Então, para você acompanhar, não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal, ativa a notificação aí, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, marca quem você puder aí para ajudar, tudo bem? Então, até a próxima aula. Essas entradas ao longo do interior foi muito fácil. Não foi muito fácil. Foi muito difícil. Demorou, tá. Tá, eu tô me aquecendo. Calma. Saiu bem. Agora o outro eu demorei tipo 5 anos. Já tô muito blogueira já, gente. O que é isso?